Olá, professores de Ciências da Natureza Tocantins, sejam muito bem-vindos à nossa formação do documento curricular do nosso estado. Eu sou o professor Wellington Fraga, da Gerência de Currículo e Avaliação, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o nosso documento. Vamos ter dois momentos. No primeiro momento, vamos falar sobre as entreetapas, que é essa parte que a gente passa lá do ensino fundamental para o ensino médio. No outro momento, a gente vai discutir um pouco sobre o nosso documento no ensino médio, como aplicá-lo. A gente vai ter uma noção da dimensão do nosso trabalho e como a gente pode aplicar todas essas teorias e conceitos no nosso documento. Então vamos iniciar? Bom, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre essa entreetapa. A gente entende que o estudante, quando ele entra lá no primeiro ano, ele vai começar a entender como as ciências da natureza ela vai influenciar a sua vida, como ela molda tudo aquilo que é importante para o nosso estudante. Então vamos compreender um pouco como isso acontece. Primeiro, a gente tem uma progressão de habilidades. Essas habilidades são as aprendizagens essenciais que o nosso estudante precisa desenvolver ao longo de toda a sua vida acadêmica. Isso é muito importante, porque em alguns momentos vamos ter habilidades que contemplam apenas um ano. Em outros momentos vamos ter habilidades que contemplam mais de um ano, podendo passar aí por 2, 3, 4 e 5 anos. E vamos ter habilidades que o nosso estudante vai iniciar lá no primeiro ano e vai chegar à vida adulta e ainda não vai ter completamente desenvolvido essa habilidade. Então é preciso a gente fazer essa avaliação de como a gente vai aplicar, como vamos pensar nessa progressão de habilidade. Aqui a gente tem a transição do ensino fundamental para o ensino médio. A gente tem o quê? No ensino fundamental temos 3 unidades temáticas. Temos as competências específicas e temos as habilidades. Tudo isso vai interligar com o que a gente vai fundamentar lá no ensino médio, aprofundando todo esse conhecimento. Então, o primeiro ponto importante dessa transição, que é as ciências da natureza no ensino fundamental e ciências da natureza e suas tecnologias no ensino médio. No primeiro momento, lá no ensino fundamental, a gente está entendendo os conceitos das ciências da natureza. No segundo momento, esses conceitos são aprofundados já com o uso do recurso das tecnologias. Por isso é muito importante para você, professor, sempre estar antenado nas coisas que acontecem no mundo, ligados principalmente às questões tecnológicas. Outro ponto importante, as unidades temáticas. Nós temos aí 3 unidades temáticas no ensino fundamental: matéria e energia, vida e evolução, terra e o universo. Quando a gente vai para o ensino médio, a gente deixa de ter essas 3 unidades temáticas e passamos a ter 2 unidades: matéria e energia, vida, terra e cosmos, onde há uma junção da vida e evolução junto com a terra e o universo. Porque o estudante ele precisa compreender que a vida ela não evolui somente com fatores ambientais, mas é todo um processo ligado à Terra, ao cosmos, que favorece essa evolução. Então tudo está conectado. Então ele precisa compreender como essas conexões acontecem e como ele vai poder abordar, vai poder trabalhar para ter todo o entendimento dessa junção. Outro ponto importante, nas competências específicas. No ensino fundamental, temos 8 competências específicas. Quando vamos lá para o ensino médio, temos apenas 3 competências específicas. A primeira competência, ela está ligada à matéria e energia. A segunda competência, vida, terra e cosmos. E a terceira competência está muito ligada à tecnologia e à linguagem científica. Agora é importante lembrar que isso não quer dizer que uma competência ela vai determinar apenas um grupo de habilidades. Todas as habilidades elas podem estar inseridas dentro dessas competências. Então, como a gente detalha bem essas unidades temáticas dentro das competências? Elas estão ali inseridas de uma forma bem
latente ou de uma forma mais tímida, mas cada uma com o uso dos seus recursos, dos seus conceitos e das suas ideias. Vamos aqui, matéria e energia. O que ela traz para a gente? Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e relações entre a matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e principalmente global. Vida, terra e cosmos, que é a nossa segunda competência. Ela traz o que para a gente? Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. Tecnologia e linguagem científica. Ela traz para a gente a ideia da investigação de situações, problemas e da avaliação das aplicações do conhecimento científicos e tecnológicos e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das ciências da natureza para propor soluções que considerem demandas locais, regionais ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados em diversos contextos por meio de diferentes mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação, as nossas TIDICs. Então, é nesse ponto aí que a tecnologia ela vem muito forte, aliada a essa terceira competência. Por isso que a gente precisa estar muito antenado nessa mudança de perspectiva lá do ensino fundamental, somente da base de conceitos, de ideias, para conceitos e ideias ligados à informação e à tecnologia. Temos aí, professores, as habilidades que 100, 200 e 300, mas isso não quer dizer que essas habilidades devam ser aplicadas somente nas primeiras séries, segundas séries e terceiras séries, certo? Porque essas habilidades elas podem contemplar mais de uma série no ensino médio. Então você pode facilmente utilizar uma habilidade 100, né, tipo uma 102, uma 104, lá na sua terceira série. Isso não é problema nenhum. Então é importante que, mesmo que elas estejam distribuídas dessa forma, isso não quer dizer que elas devam ser aplicadas somente na série que teoricamente corresponde a ela, tá? Por exemplo, as habilidades da terceira série, elas podem se iniciar facilmente lá na primeira série, ser aplicada na segunda e na terceira série. Para a gente compreender um pouco mais sobre esse processo, vou destrinchar aqui para vocês como exemplo uma habilidade. Vamos pegar aí como unidade temática a matéria e energia que está ligado à competência específica 1. Temos aí no nosso código alfanumérico a habilidade, né, do ensino médio da primeira a terceira série de Ciências da Natureza, habilidade 104, que ela diz o seguinte: avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis. A gente tem um código que define o nível, período, a área e a competência de área envolvida. Já nesse destaque em verde, a gente tem o verbo que vai definir o que a gente deve fazer. O complemento define o que deve ser usado para a gente poder atingir essa habilidade. E temos o modificador, que define em qual contexto ocorrerá a ação. Mas e o objeto de conhecimento? Lembrando que no nosso documento, outro ponto muito importante, professor, no nosso documento, no ensino médio, não há seriação e também não há divisão por componentes. Esse documento ele traz as informações, as habilidades e as competências por área, certo? Então, fique bem atento a isso, para que não haja confusão. Então, a gente tem aí, no caso, o objeto de conhecimento. Mas que objeto de conhecimento eu posso trabalhar na biologia? Que objeto de conhecimento eu trabalho na física? E qual eu vou trabalhar na química?
Bom, na biologia eu posso utilizar o objeto de conhecimento radioatividade, na física matéria e radiação e na química utilizar como instrumento aí a tabela periódica, que ela traz muitas informações relacionadas ao que é cobrado aí nessa habilidade. E os temas contemporâneos transversais, como é que eles entram nesse processo? Eles entram de forma a subsidiar o nosso ensino. Temos aí a ciência e tecnologia, a economia, saúde, meio ambiente, cidadania e civismo e multiculturalismo. Então esses temas, eles funcionam como suportes para que a gente possa acessar a outras áreas e fazer essa interligação. A gente vai trabalhar a interdisciplinaridade, mas o ideal é que a gente possa atingir a transdisciplinaridade, onde não há como a gente observar aqui objeto de conhecimento, aqui componente e aqui área está ligado a esse conteúdo que a gente está trabalhando. Agora, outro ponto importante. Quando eu falei aqui de conteúdo, eu não estou falando de objeto de conhecimento. Ainda há muita confusão em relação a esses conceitos. O objeto de conhecimento, ele traz o conceito, o conteúdo e o processo. Então, ele é uma perspectiva muito maior do que o conteúdo. Quando você trabalha alguma coisa específica lá, você está trabalhando conteúdo. Mas quando você trabalha o conceito, quando você trabalha o objetivo, como você trabalha uma metodologia, como atingir aquela objetivo que você buscou, então você está trabalhando o objeto de conhecimento. Então, fiquem atentos para essas diferenças entre objeto de conhecimento e conteúdo. E esses objetos de conhecimento, como a gente pode linkar com os temas contemporâneos transversais? Por exemplo, na biologia a gente traz aí lixos e resíduos. Quais os riscos para a saúde humana e ecossistemas? Na física, como detectar o câncer? Na química, uso da quimioterapia no tratamento do câncer. Então, esse é apenas um dos exemplos que a gente pode aplicar o uso do objeto de conhecimento aliado com os temas contemporâneos transversais. Lembra que eu falei para vocês da interdisciplinaridade? Então a gente traz aqui algumas áreas de conhecimento que podem estar aliadas a esse processo de ensino que vai fortalecer a aprendizagem do nosso estudante. A gente pode linkar aí com linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e também com as ciências humanas e sociais aplicadas. E aí, professor, vai da sua criatividade, vai do seu estudo, do seu pensamento, de como linkar tudo isso com essas outras áreas de conhecimento. Então é importante que na hora do seu planejamento você esteja conversando com os professores de outras áreas para poder fazer essa integração desses objetos de conhecimento, dessas competências e assim vocês poderem formar um estudante realmente de forma integral. Gostaria de agradecer vocês nesse primeiro momento, mas a gente volta no segundo momento agora falando de como aplicar isso aí na prática da sala de aula. Até o próximo momento.